Tema diplomático. Vai, Ari. Lula diz que pode adotar reciprocidade contra os Estados Unidos no caso de delegado envolvido na prisão de Ramagem. Vamos ver. O presidente Lula afirmou que o Brasil pode adotar o princípio da reciprocidade contra autoridades americanas após os Estados Unidos ordenarem a saída do delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. Lula classificou a medida como ingerência e um abuso de autoridade contra o policial federal que atua em Miami. O governo americano acusa o delegado de tentar contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas em solo americano. Já a Polícia Federal esclarece que Marcelo Ivo de Carvalho está em missão oficial desde março de 2023, justamente para identificar e capturar foragidos. O Itamaraty aguarda esclarecimentos de Washington, enquanto o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reforça que o delegado atua em conjunto com as autoridades locais há mais de 2 anos. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Vamos lá, eu quero começar com você, Franci. Olha, Amadeu, a gente recorda que, inclusive, essa reciprocidade, o governo Lula adotar uma reciprocidade, advém não só apenas dessa questão de indicações políticas, da expulsão de policiais, até mesmo a reciprocidade econômica foi autorizada via Congresso Nacional. Acredito que o presidente Lula vai esperar... Nunca usou. Reciprocidade econômica, o presidente não usou, ele usou outra tática. Ele ficou cozinhando o Trump até o Trump precisar do Brasil e baixar as tarifas e negociar. Não usou a reciprocidade com muita inteligência, aliás. Não, justamente, Amadeu. E em relação a essa expulsão, entre aspas, do delegado, eu acredito que o presidente Lula vai esperar uma justificativa do governo Trump para analisar qual medida ele vai tomar. Não vejo, Amadeu, que seria a melhor medida, uma reciprocidade, acirrar os ânimos com o governo estadunidense, especialmente porque as tarifas que foram aplicadas outrora foram retiradas pelo governo Trump. Então, não vejo que é o melhor momento, porque pode ali acirrar os ânimos e vir alguma retaliação, agora sim econômica, da parte do governo dos Estados Unidos. Eu já vou ter que botar aqui uma pimenta e chamar o Ari para o almoço. Ô, doutor Farol, mas o Trump vindo para o jogo contra o Brasil, não é tudo que o Lula quer? Sem dúvida. Ele até já falou isso. Foi antes dele viajar, fizeram uma entrevista e perguntaram: presidente, o senhor acredita numa interferência do Donald Trump nas eleições no Brasil? Aí ele disse: rapaz, se ele fizesse isso, ia me ajudar muito. Tudo que o presidente Lula precisa é que o Trump resolva interferir. Ele joga isso no colo do pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, e confirma o que muitos brasileiros já perceberam: a tentativa da família Bolsonaro de ferir a soberania nacional com a interferência direta de Donald Trump no nosso país. O que é que a família Bolsonaro vai fazer? Vai dar um presente para Lula, vai dar aí uma reeleição em bandeja de prata. O tarifaço. Repetindo o tarifaço. Se a família insistir... Sim, né? Pessoal, a gente está botando numa condicional. Exato. Se o Trump vier... Vamos lembrar também, porque os fatos são recentes, que no caso da Hungria, o Trump, inclusive o vice-presidente J.D. Vance, foi à Hungria pedir votos lá para o Viktor Orbán, que terminou perdendo. Então, se a família insistir nisso, se o Eduardo Bolsonaro achar, com toda a genialidade dele, que esse é um caminho que vai surtir efeito, está dando um presente em bandeja de prata para o Lula, porque vai confirmar os temores de muitos brasileiros de que os Estados Unidos passem a ser
o nosso suzerano e nós os vassalos, caso Flávio seja eleito presidente. Tempo do livro de história. Isso, a gente vai dizer amém e fazer mesuras para qualquer decisão que os americanos queiram, ao invés de nos posicionar como nós somos realmente uma potência geopolítica, uma potência regional e econômica mundial. Vai propiciar o Lula levantar a bandeira da soberania, Poliana? Sim, Amadeu. E muitos dos momentos em que Lula teve sua aprovação elevada nas pesquisas vem também em episódios que envolvem os Estados Unidos. Então, quando o outro lado, né, a oposição a Lula, usa do artifício da ligação com os Estados Unidos, Lula cresce porque volta a falar em soberania, como os colegas estão pontuando aqui. Então, do prejuízo maior, eu acredito que vai para a oposição e não necessariamente a Lula. E só acrescentando mais detalhes e fechando com o Eliezer, houve a interferência direta nesse caso aí do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e também do Paulo Figueiredo, junto ao Departamento de Estado americano, para liberar o Ramagem. Inclusive, o argumento foi, o Ramagem está no mesmo processo do Bolsonaro. E aquele entorno do Marco Rubio, que é o secretário, é muito ligado aos Bolsonaro, é muito bolsonarista. Teve um deles que quis visitar o Bolsonaro recentemente, quando ele ainda estava na prisão, e essa autorização foi negada pela justiça para que ele viesse. Enfim, está tudo conectado, Eliezer. Tudo, eu acho que essa relação ela é pública, notória, ela é escancarada. E se de repente essa ligação da família Bolsonaro com o governo americano traz prejuízos para o Brasil, de fato, o governo Lula teria aí um grande argumento para colocar os pontos negativos dessa relação e assim se manter em posição oposta. É preciso avaliar, Amadeu, porque ninguém ganha. De fato, se vier algum tipo de medida para abalar essa relação e prejudicar o Brasil, onerar o Brasil, enfim, fica complicado e politicamente a família Bolsonaro, tendo o elo que tem, acabaria desgastada perante a opinião pública. Mas eu me lembrei aqui, doutor Francis Teixeira, que no dia da prisão do Ramagem, lembra? Você disse, o Ramagem vai ficar preso, vai ser deportado. Aí eu disse, poucos dias estará solto. Lembra? Lembro. Não pela força e tal, não. A força do Flávio, do próprio Jair, do Eduardo, eles são muito fortes com esse Departamento de Estado americano e foi o que vimos. Eles alegaram lá que o Ramagem tem um pedido de asilo político. Pronto. Só por isso ele foi solto. A prisão dele não foi à toa. É que ele estava sem visto. Ele era um indocumentado nos Estados Unidos e com mandado de prisão aberto no Brasil. Ou seja, tecnicamente, tudo correto, mas usou-se a estratégia do pedido de asilo político em tramitação para liberá-lo. E aí há também, só para arrematar, o bolsonarismo pensa, se o Ramagem fica preso, eu perco a narrativa de um exílio, de um perseguido e tal. Mas se os Estados Unidos prendem, quer dizer, soltam e mandam ele para o Brasil e ele vai preso aqui, fica ruim do ponto de vista eleitoral. É uma coisa balanceando com a outra. Se você busca salas comerciais em um endereço corporativo à altura da sua empresa,